Pensando agora no passado do verbo to be, que nós vimos também. Aqui a gente tem então o verbo to be, né, os sujeitos mais o verbo to be já conjugados. A forma passada deles vai ficar então I was, eu estava, ou eu era, né, alguma coisa. You were, você estava. He was, she was, it was. Então para a terceira pessoa, quando ele estava, ela estava, alguma coisa estava. We were, nós estávamos. You were, vocês estavam. They were, eles estavam. Ok? Vale lembrar então de novo que o I, o he, o she e o it são as pessoas que vão acabar mudando, são as pessoas diferentes. Ok? Do resto a gente pode ver que é tudo were, né? A conjugação. E no passado mesmo, o I, he, she, it, eles quatro têm a conjugação igual. Então talvez fique um pouco mais fácil aí de estar decorando essa tabelinha, ok? Para fazer a forma negativa, nós trabalhamos com a inversão, então, como a gente trabalhou com o presente do verbo to be também. Então, eu troco o meu verbo com o sujeito, né? Eu coloco o meu verbo na frente do sujeito, e isso aqui virou uma pergunta. Então, se eu fosse colocar as perguntas aqui, was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Beleza? Inverteu, virou a pergunta, ok? Lembrando que o what, when, where, sempre vindo no começo da frase, antes mesmo da inversão, ok? Para eu fazer a negativa, eu coloco o auxiliar not, como a gente viu também no verbo to be. I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not, ok? Coloquei o not, transformei a frase na negativa. Beleza? Pensando então aqui na forma abreviada do verbo to be também, ok? A gente tem esse quadradinho aqui que mostra como eu posso juntar o auxiliar, né, no caso, ou no caso a conjugação do verbo to be, junto com esse not, tá? Para deixar ele de uma forma mais abreviada. É muito comum você ver as coisas escritas desse jeito, tá? Na hora de falar também é muito comum em música, em filme, as pessoas acabarem falando um pouco mais rápido e acabar falando dessa forma também. Ok? Tanto faz, né? Se você quiser colocar a forma escrita separada, né? Was not, ou se você quiser escrever um wasn't, tá? Que já são as duas formas juntas, ok? Pensando também naquela questão, né? Se eu tenho um verbo to be e um verbo logo em seguida, o verbo que vem logo em seguida precisa do meu ing, certo? Porque ele está sendo conjugado. Lembra que dois verbos não podem estar juntos sem que haja alguma mudança entre eles ou que haja alguma mudança em um deles, né? Então aqui como exemplo a gente tem algumas frases também. I was not going, eu não estava indo. You weren't eating, você não estava comendo. He was not working, ele não estava trabalhando. She was not studying, ela não estava estudando. It was not drinking, então algum objeto, algum animal não estava bebendo. We weren't coming, nós não estávamos vindo. You weren't happy, vocês não estavam felizes. They weren't sad, eles não estavam tristes, ou elas não estavam tristes. Beleza? Como exemplo de pergunta, então, colocando a inversão sujeito-verbo, nós temos aqui algumas frases como exemplo também. Was I working? Were you happy? Was he drinking? Was she studying? Was it hot? Então, né, detalhe para o it, mostrando aí que quando alguma coisa foi ou estava, se você não tem o sujeito, da mesma forma que o it is, né, que é o ou está, você tem que então usar o it como um sujeito para esse evento, ok? Were we here? Nós estávamos aqui. Were you going? Vocês estavam indo. Were they sad? Eles estavam tristes. Tá? Então, com um destaque para os INGs, porque depois do verbo to be, se eu tiver outro verbo, ele precisa de um ING no final, certo? E reforçando a ideia, então, do it is, do it was, tá? Se eu, no começo da minha frase, se ela vai começar com ou está, sem um sujeito, eu uso it is. Se a minha frase começar com estava, ou foi, ou era, né, então coisas remetendo ao passado e não tiver um sujeito, it was, ok? Outra coisa muito interessante também é falando do there is e do there are, né, que a gente viu também na outra aula, que ele fala quando existe alguma coisa, quando há alguma coisa em algum lugar, quando tem alguma coisa, o passado deles também, por eles trabalharem com o verbo to be, vai ser igual dessa tabela, tá? Então, there is, existe, there was, havia, existia, e lembrando que essa ideia aqui do there was é singular, tá? Então, uma coisa só. No plural, there are, existem, né? Então tem mais que um.
Passado, there were, haviam, existiam. Ok? Então, como eles trabalham com o verbo to be na própria expressão, é onde a gente vai ter que acabar mudando esse verbo aí. Beleza? Pegando algumas expressões só para a gente encerrar um pouquinho, a gente tem o since, que é o desde, e o for, que significa por, tá? Elas remetem também a tempo, essas expressões. Então, se a gente vê aqui o since, por exemplo, é uma coisa que você começou a fazer um certo tempo já, tá? Geralmente é legal você estar especificando o tempo na frase, e é uma coisa que você faz até atualmente e provavelmente você vai continuar fazendo por um tempo aí, caso tudo ocorra bem. Então é uma coisa que você começou e vem fazendo desde então, tá? Algumas frases, por exemplo, I work here since January, eu trabalho aqui desde janeiro. I study at school since Monday, eu estudo na escola desde segunda-feira. I want to eat there since last week, então eu quero comer lá desde a semana passada. Okay? É uma coisa que começou um certo tempo atrás e ainda é um sentimento que ainda vem sendo desenvolvido, ok? Já o for, que significa por, geralmente é uma coisa que você começou um tempo atrás e um tempo atrás mesmo, provavelmente, você já terminou. Tá? Então tem um período específico de tempo que você queria aquela atividade ou que você desempenhou aquela função. Por exemplo, I worked for 3 days, eu trabalhei por 3 dias. I studied for 2 years, eu estudei por 2 anos. He was here for 4 days, ele esteve aqui por 4 dias. Okay? Então um período de tempo já mais fixo que existe aí. Para terminar, pessoal, coloquei aqui uma tabelinha com alguns verbos, então, tá? Os verbos no presente, desculpa, no infinitivo, né? E os verbos no passado, como eles vão ficar, tá? Alguns verbos, na verdade, que a gente viu até agora. Então, por exemplo, a gente tem o to go, que fica o went, no passado. To want, que fica o wanted. To need vira needed. To like fica liked. To eat fica ate. To drink vira drank. To come vira came. To buy vira bought. E to sell vira sold. Okay? Então, a primeira coluna, verbos no infinitivo. Segunda coluna, verbos no passado. Tá? Então, dá para perceber que nem todos os verbos aí eles são regulares. A gente tem o went, que é irregular. Tem o ate, tem o drank, tem o came, o bought e o sold. Okay? São verbos muito utilizados. Então, é interessante aí também estar mantendo alguma anotação sobre eles para poder diferenciar na hora que a gente for fazer as frases no passado. Beleza, então, pessoal. Então, por hoje era só isso. Até a próxima aula, então. Um abraço. Tchau, tchau.